Oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Tô com a janela aberta porque melhora a iluminação, porém pode atrapalhar um pouquinho a questão do som por conta da janela ser virada pra rua, né? Caso eu veja que tá atrapalhando muito, eu dou uma pausazinha antes de falar pra tentar diminuir a zoada ou tento melhorar na edição. Mas tô avisando logo porque eu não estou usando o microfone, tô usando apenas o recurso do celular. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo só porque eu ainda não tenho microfone, né? Enfim, vamos ao que interessa. E no vídeo de hoje, eu vim trazer 5 conselhos que eu te daria se você fosse minha amiga e me falasse que iria se casar. Só pra dar um contexto aqui, eu me chamo Yasmin, tenho 24 anos e tenho 3 anos e 5 meses de casada. Yasmin, você nem tem tanto tempo de casada pra estar dando conselho. Eu sei que eu não tenho tanto tempo de casada. Mas minha filha, se uma pessoa que tem 1 mês de casada, pare pra escutar ela, porque com certeza ela já vai ter um conselho pra te dar. E uma coisa que eu levo pra minha vida é que eu não preciso errar pra aprender. A gente pode aprender com os erros dos outros. A gente não precisa repetir os mesmos erros das outras pessoas. Então, quanto mais conselho, melhor. E o primeiríssimo conselho que eu te dou é algo que eu custei pra aprender. Mas, minha irmã, quando você aprende, você vê que as coisas passam a fluir. Comunicação é tudo. Te chateou? Fale. Frustrou as suas expectativas? Fale. Conversar vai ser muito melhor do que você ficar com sua cara emburrada, esperando que o outro descubra o que você está pensando ou o que você está sentindo. Seja transparente em tudo aquilo que você sente, em tudo aquilo que você pensa. Por mais simples que pareça, por mais bobo que pareça, seja transparente. Fale, coloque pra fora. Muitas das vezes a gente passa por alguma situação e a gente pensa, vou deixar passar, da próxima eu falo. Não deixe. Fale. Sabe um exemplo que abriu muito os meus olhos quanto a isso? Pense um copo e como se você estivesse abrindo uma torneira para encher esse copo. Vai chegar um momento que se você não fechar essa torneira, esse copo vai transbordar. E esse é o limite dele. Ele passa a transbordar quando ele passa do limite dele. Então imagine que você é o copo e que essa água que tá descendo ali da torneira são os problemas, vamos dizer assim. Se você não fechar essa torneira, esses problemas vão passar a transbordar. Você vai ultrapassar o seu limite e vai ser muito mais difícil fazer com que essa água pare de jorrar. Então a gente precisa resolver os conflitos antes do copo transbordar. A gente não precisa esperar o copo transbordar para chegar e conversar, para falar. Então, quando você perceber que o copo tá ali se enchendo, é hora de você parar, de você analisar, de vocês conversarem e de vocês se alinharem, para que esse copo não venha transbordar. O segundo conselho é: os detalhes importam. Nós sabemos que o casamento ele não é definido pelas grandes surpresas, pelos grandes presentes, mas ele é regado pelos pequenos detalhes do dia a dia. É por isso que esses detalhes importam e importam muito. Declarar palavras de afirmação, mostrar o cuidado e o interesse nas conversas, nas escolhas, levar para casa depois do serviço aquele lanchinho que a gente sabe que a outra pessoa gosta. Todos esses detalhes, eles fazem uma grande diferença na nossa vida. Eu vejo esses detalhes como pequenos lembretes do cuidado e do amor que se tem um pelo outro. Se eu for parar pra pensar, na época do namoro, talvez, cada encontro era uma surpresa, cada encontro criava-se uma expectativa de surpreender o outro. E não é porque você se casou que isso vai cessar. Muito pelo contrário, é agora que vocês vão se lembrar cada vez mais do que fez vocês começarem, o que fez vocês iniciarem, qual era o sentimento que se tinha ali no início. E repito, tá? Não tô falando de nada grandioso, nada que requer muito custo, requer muito dinheiro, nada disso. Tô falando de um docinho que você compra pra levar depois de um dia de serviço. Tô falando de um post-it que você deixa na geladeira com um recadinho fofo. De uma sobremesa ou de um almoço que você prepara porque você sabe que o outro gosta. Esses são os pequenos detalhes que realmente importam. E o terceiro conselho é: renunciar é necessário. Nem sempre vocês terão a mesma opinião ou o mesmo gosto sobre determinada situação. E tá tudo bem. Vocês tiveram criações diferentes, vivências diferentes, famílias diferentes. E é normal, cada um tem uma visão a respeito de algo. Por mais que vocês se pareçam em diversas áreas, vai existir alguma situação, vai existir algum momento
em que vocês vão ter visões e opiniões diferentes. E vai ser nesse momento que a renúncia vai se fazer necessária por algum dos dois lados. E aí é que entra a maturidade e a disponibilidade para se renunciar. Existem situações que é preciso ser tomada a decisão que visa o melhor pro casal, não o melhor de forma individual para cada um. Então é uma decisão que precisa ser tomada em conjunto. E aí que você vai colocar na balança, tá? Eu penso de tal forma, você pensa de tal forma. E como é que nós, como casal, vamos pensar para que isso se encaixe e para que a gente tome essa decisão? Então, assim, se você quer viver uma vida de orgulho e de individualismo, a vida de casada não é para você. Quarto conselho, se não o mais importante de todos: busquem a Deus juntos. A Bíblia já diz, né? Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. E vão existir momentos em que um vai estar mais fraco do que o outro e o Senhor vai usar o seu parceiro ou você para levantar o seu parceiro. Quando vocês estão firmados na rocha que é Cristo, vocês podem passar por ventos e tempestades, mas permanecerá de pé, porque quem vai sustentá-los é o Senhor. Não sei se eu estou falando aqui para pessoas que são cristãs, mas quando você vive uma vida baseada na palavra de Deus, o seu caráter ele é moldado. Dia após dia, o seu caráter ele é moldado. E isso é muito importante dentro do casamento, porque você entende que você vai mudar, que você vai renunciar, que você vai se esforçar para ser cada dia melhor, não apenas pelo casamento, mas por um propósito muito maior, de ser cada vez mais parecido com Cristo. E o quinto e último conselho é: não se comparem. Não tentem imitar o relacionamento de outra pessoa, pois vocês irão criar a sua própria história. Entenda o que funciona para vocês e desfrutem disso. Fechei a janela porque tava um caminhão fazendo muita zoada e como eu já tô finalizando o vídeo, não queria esperar ele parar de fazer zoada. Sim, voltando. Existem estratégias que super vão funcionar para um casal, mas que talvez quando você aplicar dentro do relacionamento de vocês não dê certo, porque cada um tem uma realidade. Então você precisa realmente entender o que é que faz parte da realidade de vocês, o que é que funciona para vocês. Você não precisa se comparar com o relacionamento de fulano. Você não precisa se frustrar, porque fulano vive de uma forma e você vive de outra forma. Foquem em viver a própria história de vocês. E uma coisa é fato: com o tempo, vocês vão entendendo o que é que funciona, o que é que não funciona, qual é a melhor maneira de vocês lidarem com os problemas, qual é a melhor maneira de vocês caminharem juntos. E mesmo eu tendo apenas 3 anos de casada, eu sei que posso até já dar alguns conselhos, mas eu ainda tenho muito para aprender. Acredito que nunca chega um momento em que você fala: nossa, tenho 20 anos de casado e já sei tudo sobre casamento. Não. Todos os dias, todos os anos, todos os meses, tem algo para ser aprendido, tem algo para ser moldado em nós. E essa é a vida, né, gente? Casamento é uma bênção, digo e repito, é um presente que o Senhor, Ele nos dá, nos abençoa. E quando os dois estão ali focados para fazer dar certo, para fazer acontecer, o Senhor, Ele realmente abençoa, Ele realmente ajuda e não tem nada que impeça. E é isso, amigas. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Deixa aqui no comentário também algum conselho que você queira passar. Mesmo que você não seja casada, mesmo que você esteja apenas namorando, esteja noiva, vai casar ou já é casada. Quero que você deixe aqui no comentário algum conselho e vamos fazer desse ambiente aqui uma troca, né? Porque como eu falei no início do vídeo, a gente não precisa errar para aprender. Podemos muito bem aprender com os erros de outras pessoas, aprender com quem já passou por aquilo. Vamos levar isso como lema de vida, que é o que eu faço. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Deus abençoe.